Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. É nesse desejo de querermos receber a pessoa dom do Espírito Santo que nos encontramos mais uma vez aqui na Casa da Padroeira de Minas Gerais para, em oração com Maria, e estando junto dela em oração, recebermos a força do alto, que é o Espírito Santo. Do dia da ascensão do Senhor ao dia de Pentecostes, os apóstolos, nesses 9 dias, daí nasce a origem de uma novena, estavam reunidos com Maria à espera do Espírito Santo. Você escolheu a melhor parte: fazer esta novena em honra ao Espírito Santo, unido a ela, a Mãe da Piedade, aqui nesta casa de clemência e bondade, no alto desta serra, magnífica arquitetura divina, para com Maria recebermos esse Espírito que repousa sobre nós, mas que quer ser Senhor da nossa vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Padre. E bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Padre, sua bênção. Deus o abençoe muito. Você que está conosco no YouTube, não esquece de dar o like, de deixar seu comentário. Vai comentando, deixando seu pedido de oração. Nós estamos juntos, unidos a vocês nesta hora. Compartilha também esse momento de oração nos seus grupos do WhatsApp, no grupo aí do Telegram, por que não no Instagram? E vamos aumentar a nossa corrente de oração, no bom sentido da palavra, porque é aquele trem, manda para mais 15, manda para mais 20, fez com que nós entendêssemos isso de uma força, de um modo muito, muito equivocado e até mesmo deturpado. Quando o padre fala corrente de oração, não é porque você tem que passar para os outros, mas é porque levando o convite a outras pessoas e ela aceitando, sem obrigação de chamar outro, nossa força espiritual aumenta, porque quanto mais nós estamos unidos, mais o Espírito Santo acha espaço para transformar a face da terra. Nós estamos reunidos uns aos outros pelos veículos de comunicação, mas também com o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos iniciar na página 3 com a oração inicial em latim. A tradução é a íntegra que está aí no livreto. Falar em livreto, você pode baixá-lo gratuitamente na descrição deste vídeo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus in caritas, et spiritualis
tu setiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermonem ditas gutura, accende lumen sensibus, infundi amore in cordibus, infirma nostrir corporis, virtutem firmans perpeti, osten repellas longius, paceque dones protinus, ductore sic te previo, vitemus oine noxium, pertestiamus da Patrem, noscamus atque Filium, Teutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amém. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque movendo em nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente, e com a tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acendamos mais uma vez a nossa vela. Você que está na sua casa, ao acender esta vela, sinta-se inflamado desta fornalha ardente de amor que brota do coração de Jesus, Ele que ressuscitado comunicou este amor a nós e que para nós tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo. Na página 10, meditaremos hoje o Espírito Santo como doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência que é o Espírito Santo.
e o faz para com suas criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que dele recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os meios mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto que é sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graça e de dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Paupérrimo é o nosso coração de virtudes. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama? Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, ó cristão, reconheça a tua pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejastes ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afastastes teu coração das coisas da terra para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflete e responda. Essa pergunta que a beata Helena Guerra, você já sabe que está conosco desde o primeiro dia, estamos rezando com os textos escritos por ela. Esta pergunta que ela faz feriu o meu coração ao ouvir a Bárbara lendo. Mas de onde surge a pobreza, enquanto estão abertos diante de nós os tesouros da graça do Paráclito? Que o Espírito Santo é doador dos dons, ninguém tem dúvida. Desde a catequese mais infantil que nós recebemos, até o presente momento, a nossa alma tem esta consciência de que todos os dons nascem do Espírito. A igreja enumera 7 como exemplo de todos os dons, a saber, o dom da sabedoria, da inteligência, da fortaleza, do conselho, da ciência e do santo temor. Mas são inúmeros os dons do Espírito Santo. E por quê? Por que que às vezes nós olhamos para nós mesmos e percebemos que falta-nos tantas virtudes? Por que que quando a gente olha com sinceridade a nossa alma, a gente percebe que em nós falta sabedoria para discernir a vontade de Deus e conseguir colocá-la em prática? Por que que tem hora que nos falta inteligência para executar coisas simples? Por que que nos sentimos fracos e impotentes se temos à nossa disposição o dom da fortaleza? Porque somos tão tíbios e impiedosos, morosos para crer, lentos para confiar em Deus? Porque nos custa dar conselhos bons e colocar em prática conselhos que nos foram dados virtuosamente? E o entendimento, a ciência, que parece que para nós é tão obstante,
fruto de um temor que não é a obediência, mas um medo de Deus. Por quê? Porque somos orgulhosos demais. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho disse: pedi e vos será dado. É próprio do amor dar com largueza aquilo que lhe é próprio, o amor. É assim que a Helena Guerra começa esta meditação. Sendo ele o amor irrestrito, ele não poupará nada de si. E porque então estamos carentes de dons e de afetos. Porque sobra-nos orgulho e soberba. Sim, somos muito orgulhosos porque achamos que não dependemos do Espírito Santo. Quando nós recebemos uma pitadinha sequer de virtude, nós já nos ensoberbecemos e nos colocamos num lugar que não é nosso por direito, no lugar do próprio Deus. Ao contrário, que quanto mais nós recebemos, mais humilde nós deveríamos ser e reconhecer tudo que temos e somos é graças ao Espírito do Senhor. E justamente daí nasce as mãos abertas para pedir: dá-me mais virtude, dá-me mais ciência, dá-me mais paciência. A gente faz o contrário. A gente vira as costas e diz: agora eu dou conta sozinho. Agora eu não preciso mais de ti. Agora eu não preciso mais do Espírito Santo. Entende? Celebrar esta novena é entender em nós as travas que nós somos colocando com o nosso orgulho e com a nossa soberba, com a nossa autossuficiência e com o nosso egoísmo, a ação do Espírito Santo em nossas almas. Ele pode dar e Ele tem para dar muitos e incomensuráveis dons. Basta que nós sejamos como Nossa Senhora, pequenos o bastante e humildes o bastante para pedir. Custa-nos, né? Pedir algo a alguém é algo que quebra o nosso orgulho. E quanto mais orgulhoso nós somos, mais dificuldade nós temos para pedir. Seja pedir algo material, seja para pedir algo espiritual. Que nesta novena nós possamos ter o nosso orgulho quebrado para recebermos os dons que o Espírito Santo tem, pode e mais. Ele quer nos dar. Que sejamos simples o bastante para termos também a abertura necessária para recebermos sem medidas os dons que o Espírito Santo deseja nos dar, para que floresça em nossas almas as virtudes tão necessárias à nossa santificação. Na página 11, rezemos. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes riquezas que vós tão amorosamente derramais nas criaturas, mas fiz pior ainda. Eu que recebi tantas vezes da vossa doce liberdade tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu fiz à vossa infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas vós sois o amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas aceitando meu arrependimento, o qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons. Curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente dos vossos dons. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, Ouvi-nos, Espírito Paráclito, atendei-nos, Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós, Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, Tende piedade de nós. Espírito da inteligência, Tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, Tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, Tende piedade de nós. Espírito da ciência, Tende piedade de nós. Espírito do santo temor, Tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, Tende piedade de nós. Espírito da paz, Tende piedade de nós. Espírito das virtudes, Tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, Tende piedade de nós. purificador das nossas almas, Tende piedade de nós. santificador e guia da Igreja Católica. Tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, Tende piedade de nós. conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, Tende piedade de nós. doçura dos que começam a vos servir, Tende piedade de nós. coroa dos perfeitos, Tende piedade de nós. Alegria dos anjos. tende piedade de nós. Luz dos patriarcas. Tende piedade de nós. Inspiração dos profetas. Tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos. Tende piedade de nós. Vitória dos mártires. Tende piedade de nós. Ciência dos confessores. Tende piedade de Pureza nós. das virgens. Tende piedade de nós. Unção de todos os santos. Tende piedade de nós. Sede-nos propício. Ouvi-nos, Senhor. Sede-nos propício. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício. Atendei-nos, Senhor. De todo o pecado. Livrai-nos, Senhor, de todas as tentações e ciladas do demônio, Livrai-nos, Senhor. de toda a presunção e desesperação, Livrai-nos, Senhor. do ataque à verdade conhecida, Livrai-nos, Senhor. da inveja da graça fraterna. Livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência. Livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito. Livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo. Livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros. Livrai-nos, Senhor, de todo mau espírito, Livrai-nos, Senhor. da morte má e eterna, Livrai-nos, Senhor. pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, Livrai-nos, Senhor. pela milagrosa conceição do Filho de Deus. Livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida. Livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor. Livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor. Livrai-nos, Senhor, ainda que pecadores, Nós os rogamos, ouvindo-nos. para que nos perdoeis, Nós os rogamos, ouvindo-nos. para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, Nós os rogamos, ouvindo-nos. para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração. Nós os rogamos, ouvindo-nos. Para que vos digneis inspirar-nos os sinceros afetos de misericórdia e de caridade. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos a verdadeira paz e a tranquilidade do coração. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça. Nós os rogamos, ouvindo-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos. Nós os rogamos, ouvindo-nos. Para que vos digneis ouvir-nos. Nós os rogamos, ouvindo-nos. Espírito de Deus. Nós os rogamos, ouvindo-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, Ouvi-nos. Espírito Consolador, Atendei-nos. enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó prometido, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo no coração dos homens,
Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa gratidão a você que está conosco fielmente desde o primeiro dia. E não esqueça de deixar o seu like, o comentário e perseverar até o dia de Pentecostes. Bárbara, muito obrigado mais uma vez pela ajuda. Felipe, de igual modo, gratidão. E gratidão a Z2 Comunicação, que nos ajuda com esta transmissão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da esposa fidelíssima do Espírito Santo, a toda Santa Mãe de Deus, a Senhora da Piedade, desça sobre nós o auxílio divino, os dons celestes e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Espero por você amanhã e até que nos encontremos novamente, que você permaneça em paz e que a força do Espírito Santo te auxilie na busca da santidade. Até amanhã, se Deus quiser. Traz unção a nós, Espírito Santo.